Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre inspirando equipes. Eu espero que esse podcast lhe encontre muito bem. E eu trago esse tema aí porque eu vi o título lá no Instagram da Você RH. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês sobre essa questão. Porque na verdade, o que eles estão dizendo, né, na revista, que eu não li na íntegra o conteúdo, como inspirar a equipe quando sua motivação também não está uma maravilha. E ela traz uma pesquisa aqui que eu vou dizer para vocês o que exatamente é. E diz o seguinte, que uma pesquisa da The School of Life, em parceria com a Robert Half, que mede a inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, mostra que 31% dos liderados sofrem com a falta de motivação no trabalho. E aí vem o seguinte, dito pela Diana, sócia fundadora da The School of Life. Noto que manter a equipe motivada tem sido particularmente desafiador para empresas que optaram pelo trabalho 100% presencial, porque as pessoas gostaram de usufruir da flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Porém, em companhias que mantêm o 100% remoto, a desmotivação pode se instalar naqueles que se desconectam da sensação de pertencimento. Para ajudar a equipe a criar, manter ou recuperar a motivação, ela, a Diana, sugere que os líderes e RHs estimulem estes 5 fatores no clima organizacional: liberdade, sentido, desafio, feedback e reconhecimento. Beleza, faz muito sentido o que está escrito aqui. E aí eu fui ler os comentários do que o pessoal tinha escrito. E aí as pessoas dizendo que precisa ainda ser estimulado outras coisas, como outros sentidos até, como o amor. Enfim, outras coisas que para mim também fazem muito sentido. E tem lá também um comentário que uma pessoa colocou dizendo que as pessoas nunca estão 100% satisfeitas. Se elas têm o trabalho 100% remoto, elas reclamam que não tem o contato físico com as pessoas. Aquelas que trabalham 100%, né, voltaram a trabalhar presencialmente, estão reclamando porque não tem mais o trabalho em casa, né? Então, assim, é claro, gente, mas é óbvio que a gente nunca vai estar 100% satisfeito. Isso é algo do ser humano, né? Nunca vai ter... A gente sempre vai estar, de alguma forma, ao invés de estar tendo a nossa autorresponsabilidade dentro do processo, dentro do que nos cabe, é mais fácil a gente reclamar pelas insatisfações. Bom, e aí eu queria fazer alguns parênteses aqui sobre a minha experiência, né, como treinadora, como consultora de RH, para a gente entender uma coisa. Bom, é super importante a gente estar atento, né, como RH, como profissional na área de desenvolvimento, enfim, como pessoas que querem se desenvolver, entender o que outras empresas ou grandes empresas estão testando, o que pessoas, né, que estão estudando sobre a questão do autodesenvolvimento, né, estão falando. Isso é muito importante. A gente precisa ter contato com essas informações para entender o que nós podemos fazer dentro da empresa que a gente atua, que é uma realidade totalmente diferente das grandes empresas, por exemplo, ou de outras empresas. Então, eu acho que a primeira situação aí que a gente precisa olhar com muito carinho é o que a gente pode testar no nosso ambiente aqui corporativo. É a primeira coisa.
A gente nunca vai ter 100% das pessoas satisfeitas com o que a empresa está fazendo. Primeiro porque a empresa é um organismo vivo, né? Então ela está sempre mudando, está sempre alterando. Ela é construída, ela é feita de seres humanos. Nós somos imperfeitos. Então querer construir uma empresa perfeita, isso não existe. Ela pode ser perfeita para um e pode ser super imperfeita para outro. E tá tudo bem. Porque ninguém cria uma empresa para que seja perfeita para todo mundo. Olha o problema que a gente arrumar no mundo, né? Alguém criou uma empresa, nossa, que todo mundo quer trabalhar naquela empresa. 8 bilhões de habitantes querem trabalhar naquela empresa. Vai dar ruim. E o resto? E todo o resto que as outras empresas precisam produzir. Então, não é sobre ser bom para todo mundo, porque nunca vai ser. Mas é como pode ser melhor de acordo com os valores, com a cultura da empresa. Para as pessoas que estão ali, como que pode ser melhor? Aí a gente está sempre nos extremos, que ou é 100% online ou 100% presencial. E aí a gente tem o caminho do meio, por exemplo, que é o híbrido. Trabalha então 4 dias e um dia vai ser o remoto. A gente já tem alguns países aí se movimentando para trabalhar só 4 dias na semana. E aí o trabalhador ter 3 dias de folga. Tem muita coisa acontecendo e mudando. A questão é a gente olhar dentro da empresa que a gente está e o que é possível fazer, o que é possível melhorar. É sobre isso, não é sobre copiar e colar, porque pode ter dado super certo numa empresa Y e a gente pode tentar fazer igualzinho numa outra empresa e não ter 10% do resultado daquela empresa que a gente modelou, que a gente copiou, seja lá como foi o processo. Então, é sobre isso, é sobre a gente construir junto com a diretoria, junto com o RH, junto com os líderes, a cultura que a empresa deseja. Qual é a cultura que a gente deseja ter? A cultura que a gente tem hoje está fazendo sentido ainda ou ela precisa ser alterada de alguma forma? Quais são os valores que nós queremos viver na prática? A gente não pode ter valores só para escrever, colocar numa parede, fazer um quadro bonito. A gente precisa vivenciar, experienciar esses valores. Assim como a missão e a visão da empresa. E isso não é uma coisa fácil de ser feita. Não é. Sabe por quê? Porque a gente esquece, a gente entra na nossa rotina de trabalho e a gente esquece de quais são os valores. Outra coisa importante, os valores da empresa vão ao encontro dos meus valores pessoais? Combinam? Ou não são totalmente contraditórios? Como que eu vou ser feliz numa empresa que os valores dela são contraditórios aos meus? Não tem como. Aí a gente começa a pensar sobre isso. Mas, Fernando, eu tenho que pensar nisso tudo para ter um trabalho? Sim, porque não é só um trabalho. Passa a ser um propósito. Passa a ser uma missão. É algo muito maior. A gente não pode mais tratar trabalho por trabalho. Trabalho por dinheiro. Tem que ter algo maior. Tem que ter algo, sabe, de mais pertencimento, de mais amorosidade. De mais senso de servir. Senso de dar voz. Senso de enxergar e se deixar ser enxergado. É muito mais amplo, muito mais amplo. Então, não é sobre buscar o 100% de todo mundo, né, que seja unânime. Isso é muito difícil. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, que parece que as pessoas querem cada vez mais segregar. Não, vamos separar. Aquele lá é o grupinho que nunca está satisfeito, esse aqui é o grupinho que aceita qualquer coisa, esse é o grupinho que a gente tem que negociar. Não é sobre isso. Porque se eu paro para olhar como está a minha vida hoje, para qual empresa eu estou trabalhando, né? Se você trabalha só para uma, como é que funciona? Como é que é a cultura? Como é que os líderes se tratam
tratam os seus subordinados, como é que a diretoria trata os seus líderes, como é que existe essa troca. Existe troca ou não? Só vem de um lado, é unilateral. Existem conversas inteligentes? Existem conversas fora da caixa? Existe a busca por melhora contínua em todos os sentidos? As pessoas são vistas como pessoas, como seres humanos, porque eu já falei aqui, dar nome para o setor de RH bonito, eu vejo um monte de empresa fazendo isso. Mas e na prática? É isso que acontece? Não adianta você mudar o nome de RH para o nome que seja que você queira colocar, se na prática esse nome não funciona. É só mais um nome. É só mais um nome bonito. Quando a gente vai sair desse modelinho de vamos criar nomes bonitinhos, mas que se dane que se a gente entrega autêntico, se o que de fato a gente se propõe a fazer é diferente. E aí? Então, e não é só responsabilidade do RH isso não, tá, gente? É responsabilidade de todo mundo que está trabalhando neste momento nessa empresa. É sobre todo mundo todo mundo que está trabalhando nessa empresa, todos os colaboradores, fazerem esse ciclo funcionar. Todo mundo participar desse processo de alguma forma para fazer esse circuito, sabe? Rodar na empresa toda e todo mundo se sentir pertencente e fazer com que todo mundo coloque na prática mesmo do seu dia a dia os valores, a cultura que a gente deseja que seja inserida. É aquela velha frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. Para de ser o chato, crítico, mala, que só sabe reclamar, que só sabe ver os pontos negativos. E aí, como é que melhora? Como é que a gente pode fazer isso? É possível? Não é possível? Já tentamos, vamos tentar de outro jeito. Já tentando desse jeito, agora vamos tentar de outro. Porque enquanto a gente parou de tentar, de testar, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, as pessoas estão trocando de empresa. As pessoas estão indo buscando empresas que falem a linguagem dela. E cada vez mais a gente vai ver isso. E quando a gente fala de inspirar a equipe, como que você vai inspirar uma equipe se você não está inspirado? Tá bom, e se você não está inspirado, por que você não está inspirado? Me conta. Tem a ver só com a sua vida pessoal, tem a ver com outras questões, tem a ver sim com a empresa, tem a ver com a forma como você é tratado, com muita autonomia ou pouca autonomia. Você precisa olhar para isso. Você precisa saber o que está te incomodando, se você está no lugar certo, se você está na empresa certa, se você está no cargo certo. Acho que acabou o tempo de que tudo é responsabilidade da empresa. Para você, a empresa quer que eu me desenvolva, ela que paga curso. A empresa quer que eu esteja no meu lugar certo, ela que veja aí, traga um profissional, traga a ferramenta, ela que se vire. Não é só da empresa, existe a sua participação, existe a sua responsabilidade, porque, afinal de contas, é a sua vida também. A gente não está só falando de emprego, a gente está falando de vida. De tempo de vida e de tempo que não volta mais. Se você está empregando mal o seu tempo, esse tempo não volta, você não recupera. Então entenda que é muito mais profundo e que exige a autorresponsabilidade de todos nós nesse processo. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, a coisa vai ficando cada vez mais séria. Porque é você que está escolhendo. Ninguém coloca uma arma na tua cabeça e fala, tu vai trabalhar aqui até se aposentar. Não. Você fica ali porque você quer. Você aceita as coisas porque você quer. Ah, mas eu tenho 10 filhos para sustentar, eu tenho boleto para pagar. Ok, mas é a sua escolha. Então aceita e para de reclamar. Agora, se você vê como mudar, se você acha que vale a pena arriscar, aí já é outra história também. Faça acontecer. Nada cai do céu.
a não ser chuva. Então vai, levanta, faz a tua parte, dá o passo. Dá o primeiro passo, daqui a pouco tu tá podendo dar o segundo, daqui a pouco você tá vendo uma luzinha no final do túnel, as coisas vão se clareando. Agora, se você ficar estático, reclamando, enchendo o saco, poluindo o ambiente, não vai adiantar o quê? Piora a tua vida e piora a vida dos seus colegas. Então, é sobre isso, né? É sobre, a gente quer líderes que inspiram? Sim, super quero, é um trabalho que eu amo fazer. Mas não é só sobre os líderes. É sobre todo mundo. Todos os colaboradores que fazem parte daquela empresa. Desde o dono, da diretoria, dos CEOs, até a pessoa que tem um nível hierárquico mais baixo. É sobre isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Inspirando Equipes, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma dúvida ou mensagem a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Também envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.